Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Polícia registra 2 homicídios no bairro de Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 5 de abril de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 19 assassinatos, 11 crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 765 homicídios, sendo 403 no interior e 362 no Grande Recife. E agora a gente aciona o companheiro repórter Washington Gurgel. Vai trazer pra gente os destaques de hoje do Bronca 24 horas, que começa daqui a pouquinho, às 7 horas na sua TV Jornal. Bom dia, Gurgel. Eliel, bom dia pra você, os ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto eu chego com o Bronca 24 horas e a gente vai arrastando aí tudo que foi notícia neste feriadão. Tivemos muitos acidentes, não só na região metropolitana do Recife, como também no interior do estado. E a gente mostra que foi preso um homem filmado assaltando, atirando e matando um comerciante em Jaboatão. O crime foi todo filmado, tinha uma câmera lá, inclusive, captou o áudio, a conversa do ladrão com a vítima, antes de ele atirar e matar esse cidadão. Vamos mostrar também outros assaltos filmados em mercadinho, em ônibus. Pense que o feriadão, os ladrões estavam soltos, viu? Nas ruas roubando o cidadão. 7 em ponto, eu chego com Bronca 24 horas, na sua TV Jornal SBT, Canal 2. Abraço, Eliel. Outro Gurgel. Um morador de rua, Flanelinha José Elias da Silva, de 30 anos de idade. Ele foi agredido com golpes de barra de ferro durante uma briga por um tal de Pelé. Isso aconteceu no derby. Levado para a emergência do HR, o Flanelinha José Elias da Silva não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Everton Fernando Amaral do Monte, com 26 anos de idade, conhecido pelo apelido de Catita, residente na rua São Bento, no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado a tiros na residência dele por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado ao IML. Adriano Paulo da Silva, de 36 anos de idade, um ex-presidiário. Ele bebia em frente à residência dele com familiares na Rua dos Coqueiros, na comunidade dos Coelhos, quando foi surpreendido por 3 homens desconhecidos. 3 homens desconhecidos, 2 deles encapuzados. Ele correu para dentro de casa tentando escapar dos criminosos, mas acabou morrendo com cerca de 8 disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando da delegada Euricélia Nogueira. O corpo de um homem sem identificação foi encontrado carbonizado em uma mata pertinho da comunidade A Granja, no bairro Santa Mônica, em Camaragibe. Uma senhora esteve no local e informou à polícia que um filho dela, um adolescente, teria sido baleado e estava desaparecido. E a polícia vai investigar para saber se o corpo pertencia ao menor. Johnny Henrique da Silva Santos, de 33 anos, residente na estrada da Miroeira, em Águas Compridas, Olinda, foi assassinado a tiros quando saía da casa da ex-companheira dele, Célia, na travessa Chico Sainz, pertinho da Madeireira, no bairro dos Putrins, Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo a polícia, o crime pode ter ligação com as drogas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A jovem Gislaine Ribeiro da Silva, de 20 anos, foi assassinada a bala em frente à casa de uma irmã dela na rua Luiz da Rocha Leão, no bairro da Coab. 2 informados na Mata Sul do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. Os caras já chegaram anunciando um assalto. Ela estava com outras pessoas quando os criminosos mandaram que todos ficassem de costas e daí arrastaram ela para o lado e a mataram. De acordo com informações, ela teria envolvimento com tráfico de drogas. O corpo da jovem foi encaminhado ao IML em Caruaru.
Um dos principais traficantes de Nazaré da Mata foi assassinado a tiros na rua de Lermano Raposo Torres, no Alto da Santa, bairro da Estação, lá em Nazaré da Mata. Rosivaldo Félix da Silva, ele deixou a cadeia em dezembro do ano passado. Estava bebendo e fazendo transmissão por meio de redes sociais, quando foi morto com cerca de 15 disparos de arma de fogo por aproximadamente 8 homens encapuzados. Ele ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital Hermílio Coutinho, depois da morte de um tal de Fabinho, assassinado, arrastado de casa e assassinado. Rosivaldo teria assumido o tráfico de drogas e pode ter sido vítima de um grupo rival denominado Meninos da Vila. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Polícia registra 2 homicídios no bairro de Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMPM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Jean-Pierre, ele mora na rua Engenheiro Manuel Guzmão, em Candeias. Ele é filho de Cícero Bocão e Zefinha. A garotinha Eduarda Duda, completando hoje 2 aninhos, ela é filha de Dani e Flávio da Santiago Diesel. O avô é Santiago e a titia da Duda é Fernanda Delange. Pico de Pão de Casa Amarela está aniversariando e os amigos dele são Valmir da Quitanda, da Feira de Casa Amarela, o comissário Madruga, Geraldo Boca de Picape, Cascato do Poço da Panela. Juninho dos Butrins é filho do saudoso Zoadaci, ele é irmão de Vladimir, Wagner, o Glisson e Mizinho. Estela do Kit Festas também está aniversariando, mora da Rua Upi, no Vale das Pedreiras, em Camaragibe. O esposo dela é o vigilante Nilson Craune e a filha do casal, Jocasta. Edmilson da Madeireira, mora na Avenida Duque de Caxias, no centro, em Abreu Lima. O sogro dele é o professor Rivaldo. Manassés Antônio da Silva, 48 anos, é um policial penal, lotado no Complexo Prisional do Corado. Ele mora na Rua Pedro Alain, em Casa Amarela. A esposa dele é Gabriela, os filhos Lucas e Sara, e o Manassés é filho do delegado José Antônio, é irmão do comissário Zezinho, esposo de Jerusa. Manassés, inclusive, passou mal aí com a Covid-19, mas se recuperou e já voltou ao trabalho. A garota Júlia, completando 12 anos, mora na rua Nossa Senhora da Paz, da comunidade do Tururu de Janga. Ela é filha de Joel Inide e é neta de Antônio e Noêmia. E é sobrinha de Wanderson. Jerônimo, palhaço civil, está completando 70 anos, mora no Alto dos Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. Aniversariantes da MERP PMPM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Jânio Salustiano de Souza, José Sabino dos Santos e Osmário Gonçalves da Silva. As pensionistas Norma Félix de Brito, Ângela Maria de Brito Leite e Eni Lucas da Silva. Alexandre Vicente de Lima, de 36 anos, e Leonardo José da Silva, 17 anos, foram assassinados a bala pertinho da residência deles, na Rua Alto São João, no bairro Rurópolis, em Pojuca, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Leonardo já teve passagem pela polícia e teria participado de um homicídio na semana passada. Ele seria alvo dos criminosos. Alexandre morreu porque estava pertinho dele. Os corpos dos rapazes foram encaminhados ao IML.
José Leonardo do Nascimento, de 32 anos, e o Everton Lins da Silva, de 35 anos de idade, foram assassinados a tiros de pistolas .40, 9mm e também 380 em um lava-jato de motocicletas localizado na rua Doutorzinho, conhecida como Rua da Paz, no bairro Jaguaribe, em Escada. 2 elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com a polícia, o alvo seria o Darlan, um tal de Darlan que correu e conseguiu escapar. Jefferson Ferreira de Oliveira estava residindo com algumas pessoas em Goiânia e no dia 1º deste mês recebeu uma ligação via celular, saiu sem dizer para onde iria, e ontem ele foi encontrado morto já em decomposição com 3 tiros na cabeça na rua Vereador Eulálio Ribeiro dos Santos, zona rural de Goiânia. O corpo foi reconhecido pela mãe dele e encaminhado ao IML. O Wellington José Ferreira, de 38 anos de idade, foi assassinado a facadas na residência dele na rua Coronel Isácio, no Engenho Cerro Azul Velho, bairro Santa Luzia, em Palmares. Crime praticado por elementos desconhecidos. O vendedor de veículos Luiz Carlos de Melo, 47 anos, residente no sítio Mocó, zona rural de Paranatama, foi assassinado a tiros à margem da BR-423, pertinho do posto Alto da Serra, lá em Paranatama, por 2 homens numa motocicleta. O rapaz, ele já teve passagem pela polícia e, segundo informações, praticava agiotagem. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Armando Barbosa da Silva, 35 anos de idade, um ex-presidiário por roubos, foi surpreendido por elementos armados de revólveres na rua Manuel Vitalino, bairro José Carlos de Oliveira, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele pressentiu que seria morto, se ajoelhou e implorou para que não fosse assassinado, mas os criminosos não deram ouvidos e o executaram com vários disparos. Este foi o 2º homicídio registrado este mês lá em Caruaru e o 27º durante o ano lá na cidade do Agreste. Anderson Bernardo de Araújo, de 21 anos, conhecido por Dinho, traficante de drogas com 2 passagens pela polícia, foi assassinado a tiros na residência dele à margem da PE-82, no loteamento Pará, em Ferreiros, no interior do estado, por homens que se passavam por policiais. O corpo da vítima foi trazido aqui para Recife, para o IML. Um casal que estava de motocicleta caiu do veículo e acabou sendo atropelado e morto na BR-424 em Caetés, no Agreste do estado. Jurandir José dos Santos, 43 anos, e a mulher Márcia Santos da Silva, 29 anos. O acidente foi causado por um homem que conduzia 2 bicicletas e fez com que o casal perdesse o equilíbrio da motocicleta. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML em Caruaru. Na PE-160 em Taquaritinga do Norte, no Agreste do estado, 2 motos colidiram. Um motoqueiro ficou ferido, foi socorrido, e o outro morreu no local. Osmar Manuel de Baltazar, o corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Um homem foi encontrado morto boiando nas águas do rio Capibaribe, no centro do Recife. A causa mortes é ainda desconhecida e o cadáver, resgatado pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado ao IML. Um ônibus da empresa São Judas Tadeu da linha T Cabo Cajueiro Seco foi assaltado na BR-101 Sul, em Pontezinha, no Cabo, por 2 homens armados de revólveres. Roubaram os pertences dos passageiros. Um dos suspeitos ainda efetuou um disparo no coletivo. Um ônibus foi assaltado perto da feira de Rio Doce por um só elemento armado que roubou dinheiro da renda que estava com o motorista. Ainda em Rio Doce, um ônibus da empresa Caxangá da linha Teixamba Rio Doce foi assaltado por 2 homens armados de revólveres que roubaram dinheiro da renda. Outro ônibus da Caxangá, assaltado ainda em Rio Doce, foi na rua Federon Ático Leite. Um só elemento armado de revólver roubou dinheiro da renda. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Melaine Sayuri da Silva Souza, de 21 anos, foi agredida a facadas na rua Siqueira Campos, em Belo Jardim, por Carlos Daniel de Lira Alves. Ele foi preso em flagrante. Ele ainda espancou 2 outras jovens, Águida Morgana e Jussiele, que foram socorridas no hospital local, para onde foi levada também a Melaine. Adegilson da Conceição Oliveira, de 35 anos, residente na rua Professor José Joaquim de Almeida, no bairro dos Torrões, foi baleado no bairro por um tal de Italua, que é um traficante da localidade, e que em seguida fugiu numa motocicleta XRE trazida cilindradas cor vermelha. A vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões.
Lenildo Severino da Silva, de 34 anos, residente em Feira Nova, foi agredido a faca por Edivan Ferreira de Lima, de 39 anos, está foragido. A vítima foi levada para o hospital local e removida aqui para Recife, para o HR. Um jovem identificado apenas como Diego, residente no centro em Tatinga, foi agredido com facadas na cabeça pelo cunhado dele, Adriano Soares da Silva, que está foragido, e a vítima foi levada para o hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Lucas Belmiro Pereira, de 24 anos de idade, residente na Rua da Linha, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado a tiros na Rua 14, lá em Ponte dos Carvalhos, bem na estação de trem. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, ele, o Lucas, gerenciava o tráfico de drogas para os elementos Barreto e um tal de Macaxeira, que estão presos. Antes de ontem, ele, o Lucas, havia escapado de um atentado. De um atentado, nem se preocupou, estava bebendo quando foi assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao IML. E atenção! Polícia registra 2 homicídios no bairro de Nova Descoberta. O primeiro crime, a vítima foi Ademir Marcolino da Silva, de 49 anos, ele morava na Rua Paulo Pereira, em Nova Descoberta. Ele foi baleado na última sexta-feira, na Avenida Vereadora Tacílio de Azevedo, em frente ao supermercado Todo Dia, lá em Nova Descoberta, por 2 homens numa motocicleta. Ele foi levado para a UPA, lá de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele teria discutido com um traficante de drogas do Alto Santo Teresa há uns dias atrás e pode ter sido morto por conta desse problema. A segunda vítima de Nova Descoberta foi Natan Rafael Hilário. Ele e Daiane Barbosa Batista dos Santos foram baleados na residência em Nova Descoberta por elementos desconhecidos. Esse caso, inclusive, aconteceu no dia 19 de fevereiro. Natan havia morrido na hora e Daiane estava internada no Hospital da Restauração, mas também não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ontem. Na casa do casal, a polícia encontrou cachimbos que servem para consumir drogas. E essa é a linha de investigação da polícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.